Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste vídeo serão abordados os conceitos dos comandos de repetição, certo? Então, a motivação principal do uso de comandos de repetição é para que determinadas instruções sejam executadas repetidamente em um número grande de vezes. Então veja, né, o exemplo clássico é esse. Ó. Imagine que você queira imprimir os 5 primeiros números a partir de zero. Então veja, posso fazer o seguinte, ó, document.write, aí eu imprimo aqui o valor aqui, 0 concatenado de uma quebra de linha, 0BR, certo? Se eu executar este algoritmo, é 0. Depois, eu quero aqui imprimir os 5 primeiros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Eu digito aqui 1, 2, 3, 4. Os 5 primeiros números estão aí. Mas e se por acaso eu queira imprimir na tela os 500 primeiros números? Então, não faz o menor sentido eu digitar aqui, eu copiar e colar aqui 500 vezes essa informação, sabendo que existe uma estrutura de repetição que pode fazer isso. E existem 3 estruturas principais de repetição em JavaScript. E a primeira é o enquanto, ou while, certo? Ele funciona da seguinte maneira: enquanto uma condição for verdadeira, esta repetição da linha desta chave até esta chave executa tudo que estiver aqui dentro. Tudo que estiver dentro desse bloco, enquanto a condição for verdadeira. Certo? E essa condição é testada a cada final de bloco de instrução. Por exemplo, posso fazer o seguinte. Posso declarar aqui uma variável i que começa em 0. Enquanto i for menor do que 5, eu vou repetir. Repetir o quê? Esta informação, document.write, i mais um br, certo? Depois que eu imprimo, eu aumento o valor de i mais. E vejam, vamos até fazer debugar aqui este algoritmo. Vou colocar um breakpoint bem aqui e executar o comando. Então, a primeira instrução é var i recebe 0. Então, i vale 0. Aí eu vou testar a seguinte condição. I, que vale 0, é menor que 5? Sim. Então, eu entro aqui e imprimo na tela, na página do HTML, o valor de i, que é 0, mais uma quebra de linha. Em seguida, eu incremento o valor de i. Esta instrução aqui é a mesma coisa de que ela recebe ela mesma mais 1. Ou seja, é isso aqui, né? I recebe i mais 1. Então, o i, que é 0, recebe o valor de 0 mais 1. Então, o i agora vale 1. 1 é menor que 5? Sim. Então, eu repito. Repito essa informação. Imprimo na tela. 2 é menor do que 5? Repito na tela. E eu vou repetindo isso aqui até que eu chegue em 4, que seja exibido na tela. Eu faço um incremento e vai virar 5, eu vou testar. 5 é menor que 5? Não é. 5 é menor que 5? Não é. Então eu paro de repetir. E ele imprimiu aqui os 4 primeiros números na tela. Os 5 primeiros números na tela. Se eu quisesse os 500 números, faria isso. Os 500 números. Deixa eu tirar o breakpoint aqui. A gente vê os 500 números sendo impressos na tela. Os 500 primeiros números. Vai de 0 até 499. Certo? São 500 números. Certo? Essa é uma estrutura de repetição. Deixa eu botar aqui um valor menor para a gente fazer algumas discussões. Estou imprimindo aqui os 10 primeiros números, de 0 até 9. Tá certo? A segunda estrutura de repetição é o do
while, certo? E aí aqui também tem uma condição. E aí ele funciona de maneira similar ao while, mas diferente. Por quê? Primeiro eu vou fazer alguma coisa. O que tiver dentro do bloco de instruções desta chave até essa chave, ele vai ser executado independente desta condição, certo? No final, eu vou testar. Se essa condição for verdadeira, eu repito novamente. Mas pelo menos uma vez, o que tiver escrito aqui dentro é executado. Então vejam, vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou escrever na tela aqui, ó, a seguinte mensagem. Repetição while. E aqui embaixo, vou escrever document.write hr repetição do while. Certo? Para quem não entendeu o que é este hr, daqui a pouco verá. Certo? E vou colocar as mesmas condições aqui. E recebe 0. Vou imprimir na tela este valor e fazer o seu incremento. E aí eu vou colocar a mesmíssima condição. E aí vamos executar. O HR, ó, faz esta linha aqui, ó. Ele quebra e ainda desenha uma linha na página do HTML. Então, ó, veja. Deixa eu só colocar um BR aqui. BR, fica elegante. Mais um BR aqui também. BR. O repetição com while imprimiu na tela de 0 até 9. Repetição com do while imprimiu na tela de 0 até 9. Certo? Mesma coisa. Porém, se eu fizesse isto aqui, ó, 10, e executar novamente, nada impresso na tela com o while. Por quê? Porque eu vou testar aqui, ó, i, que vale 10, começou em 10, né? É menor do que 10? Não. Então, nada disso é executado. E se eu fizer isso e executar o algoritmo? Apareceu o número 10 aqui. Por quê? Porque não importa qual seja esta condição. Este bloco aqui de instruções será executado. No final, eu vou testar. I, que vale 11 nesse caso, né? Começando em 10, vale 11. É menor do que 10? É. Perdão, não. Então, não executa mais. Não repete mais. E aí, vejam. Essa é a diferença entre o while e o do while. Nós vamos nos manter nas condições iniciais. E escrever a última estrutura de repetição, que é o for. For, e aí i recebe 0. Enquanto i for menor do que 10, i recebe i mais 1. Então vejam, o for ele vai se comportar de uma maneira similar ao while também. Porque vejam, aqui eu tenho uma instrução, é o valor inicial da variável iteradora. O i menor do que 10 é a condição que tem no while. E o i recebe i mais 1 é o incremento da variável iteradora. Aqui, no caso, inclusive, poderia ser já o i mais mais, que aumenta de 1 em 1 também. E aí eu só tenho essa instrução aqui que vai ser colocada dentro do bloco. Posso colocar até essa mesma mensagem aqui para mostrar que aqui eu estou fazendo a repetição com o for. Repetição com o for. Vamos executar. O while foi assim, com o do while foi desta maneira e o for desta outra maneira. Então veja, se eu modificar também aqui, ó, colocar 10, 10 e 10 como valor inicial, o único que vai imprimir uma mensagem na tela é através do while. Porque o for e o while não... essas duas condições são testadas antes de executar o bloco de instruções da repetição. Tá certo?
Vamos fazer um exemplo prático aqui da utilização das variáveis. Né? Uma coisa bem clássica, das variáveis dos comandos de repetição, uma coisa bem clássica a se testar é pedir para o usuário informar um valor de número que é representante da idade em anos de uma pessoa. Tá certo? E aí vejam, nessa pergunta, né, digite a idade em anos de uma pessoa. O usuário jamais vai poder digitar um número negativo. Jamais. Não existe pessoas com anos negativos de idade. Então vejam, partindo do ponto que eu vou declarar uma variável idade, certo? E esta receberá um valor inteiro, e o usuário vai digitar este valor, né? Digite ou a idade em anos, certo? Partindo deste princípio, né, que a idade é um número inteiro, representado em anos, eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai bloquear números negativos. Então, ó, eu posso fazer assim, ó, do while. O usuário vai digitar um valor, independente de qual seja a condição. Agora, se esta idade for menor do que 0, ele vai repetir. Vamos ver, dá certo. Vou botar aqui ó, depois, ó, document.write. Idade digitada foi. Mais idade. Vamos executar assim. Vou botar aqui a idade em anos. 10 anos. Idade foi 10. Agora, se eu digitar menos 1, estou bloqueado. Ó. Menos 8. Menos 33. 33, a idade digitada foi 33. Ainda posso fazer uma abordagem aqui mais interessante para exibir para o usuário que ele está digitando coisas erradas. Vem aqui, eu posso fazer um se. Ó. Se idade for menor do que 0, imprimir um alert no usuário. Né? E valor de idade inválido. Menos 9. Valor de idade inválido. O usuário já sabe que está fazendo alguma coisa errada. Menos 8. 8. Certo? Eu poderia fazer essa estrutura aqui, com esse bloqueio em relação a idades negativas, com o while puramente. Não precisava ser o do while. Porém, a modificação seria esta. While. Fazer aqui, né? Esta instrução ela vai ser repetida em duas linhas diferentes. Uma antes e uma dentro do while. Isso aqui vem para cá. E pronto. A estrutura está adequada. Digito. Essa idade é menor do que 0? Se for, eu entro aqui e peço novamente para ele digitar. Certo? E aí, inclusive, né? Posso até fazer isso, né? Bota esse alert bem aqui, ó. Tá certo? Idade digitada é negativa, imprima um alert na cara do usuário. Aí peço para ele escrever novamente o número. Se ainda for, imprime de novo. Vamos testar. Vou executar o algoritmo. Menos 9. Inválido. Menos 7. Inválido. 10. Show. Idade digitada foi 10. Tá certo? Da mesma maneira, este problema poderia ter sido escrito com for, apesar de não ser tão interessante. Tá certo? E aí veja, aí qual é a ideia de uso de cada um deles. O do while é bem intuitivo o uso deles. Você vai usar a estrutura de repetição do while quando você sabe que pelo menos uma vez o algoritmo deve ser executado. E aí, dependendo de algo que aconteça depois dessa primeira vez, aí ele repete. O while não. Quando você não tem noção de quantas vezes vai repetir, massa, você usa o while. Isso é uma convenção, estes dois últimos agora. O for normalmente é utilizado quando você sabe a quantidade exata de vezes que vai repetir.
Por exemplo, escreva um programa que faça a leitura de 10 números. E aí você faz depois a contagem de quantos números são maiores do que 10, são pares ou ímpares. Então o for é utilizado mais para esses casos. Acho que eu posso até fazer esse exemplo, por exemplo, que faz mais sentido. Fazer um programa que faça a leitura de 10 valores. E eu conte quantos deles são pares, por exemplo. Certo? E uma coisa fundamental dessa disciplina de raciocínio lógico é a contagem de números, que é um somatório. E todo somatório, né, contagem ou somatório, sempre inicializa com um valor de zero. Eu não contei nada ainda, então contagem vale zero. Um for, vou declarar aqui uma variável i, var i, recebe zero, enquanto i for menor do que 10, i mais mais. Essa estrutura aqui, desse jeito que foi escrita, da linha 8 até a linha 10, está repetindo 10 vezes, certo? Faz o seguinte, ó, var x recebe o par seguinte, pronto. Digite um número. Se x mod 2 for igual a zero, então ele é par. Aí eu faço assim, ó, contagem, recebe contagem, mais um. Certo? Aí eu, no final do algoritmo, eu imprimo aqui na tela. Ó. Foram digitados contagem números pares. Vamos executar este algoritmo. Digite o número 1. Foram digitados 0 números pares. Porque dos 10 que eu pedi para ele digitar, nenhum deles foi par. Mas agora se eu digitar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 4 pares foram digitados. Tá certo? Se eu quiser mostrar a soma dos pares, não só a quantidade de pares, faça assim, ó, declaro mais uma variável, que vai ser uma soma. Soma. Começa em zero também. E aqui, a soma recebe o valor de soma mais x, que é o número par digitado. Então, eu posso fazer assim. Então, BR aqui. BR. A soma dos pares vale 2 pontos. Soma. Vamos ver. Vou botar só números 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números pares foram digitados. Como foram 10 números 2, então vale 20. Certo? Então, pessoal, este é o fim da presente aula. Próxima aula trataremos sobre vetores e matrizes. Até a próxima.